Ei, iluminada! Chegamos na lição 121 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Voltamos à programação normal, saímos da revisão, ontem a gente finalizou a revisão 3. E a ideia central para hoje é: o perdão é a chave da felicidade. Vamos ler juntas e vamos sentindo aqui o que essa lição tem para nós. É uma lição longa, tem 3 páginas aqui para a gente ler juntas. E eu tô com saudade de conversar com vocês. Então vamos ver como vai ser o fluir aqui dessa lição. Tô gravando aqui de Búzios, de frente pro mar aqui, com uma energia super gostosa. Não sei se tá dando para escutar as ondas do mar do lado daí, que estão quebrando do lado de cá. Espero que sim. Espero que você receba essa energia, essa vibração desse lugar tão incrível. Então vamos lá, vamos fazer juntas com essa energia. Eis aqui a resposta para a tua busca de paz. Eis aqui a chave do significado em um mundo que parece não fazer sentido. Eis aqui o caminho para a segurança nos perigos aparentes que parecem ameaçar-te a cada esquina, trazendo a incerteza para todas as tuas esperanças de jamais achar a quietude e a paz. Aqui todas as perguntas são respondidas, aqui está finalmente assegurado o fim de toda incerteza. A mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo. Nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso e de libertar-se da dor. Ela sofre e habita na miséria, espreitando a escuridão sem ver, mas certa do perigo que lá a ronda. A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma e de tudo o que vê, medrosa e com raiva, fraca e ameaçadora, com medo de seguir adiante, com medo de ficar, com medo de acordar ou de adormecer, com medo de qualquer som, todavia com mais medo ainda do silêncio, aterrorizada pela escuridão, e, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz. Interessante essa colocação dele, porque é um diagnóstico, observem. Então, se você está se sentindo com muito medo, se você está com dúvida, se você está confusa, se você está com raiva, se você está se sentindo fraca, ameaçada por tudo ao seu redor e por todos, isso significa, é um diagnóstico, que você não aprendeu a perdoar. O perdão aqui que ele nos propõe, que é o perdão de o 100, certo? Então aqui, bem legal, porque a gente já consegue perceber que quando a gente está saindo desse lugar interior do perdão, que é o olhar do Cristo, então eu estou com medo. Eu estou com medo do escuro, eu estou com medo da luz, eu estou com medo de dormir, né? Eu já fica esse insight, como ele está deixando muito claro que a gente está usando a linguagem de Um Curso em Milagres, então é um diagnóstico de Um Curso em Milagres, tá bem? Então está acontecendo isso, nossa, a lição 121 está me ensinando aqui que eu não estou perdoando. É por isso que eu estou me sentindo assim. Se eu não perdoo, eu não consigo sentir a alegria e a felicidade correndo no meu coração. Tá? Então vamos continuar. O que pode a mente que não perdoa perceber, senão a sua própria perdição? O que pode contemplar, senão a prova de que todos os seus pecados são reais? Porque o perdão, lembra que o perdão para Um Curso em Milagres é perceber que na verdade o erro não existe. Porque nós somos todos envoltos de inculpabilidade, lembra? Então, quando a gente não percebe isso, a gente está julgando e a gente está culpando. E a gente está fazendo isso através da projeção. A gente está projetando isso no outro e é por isso que a gente percebe isso no outro. Isso parece do outro, mas na verdade é algo nosso que nós projetamos no outro. Mas a gente só projeta para conseguir enxergar isso, né?
porque na verdade isso não existe nem em nós. E é por isso que a gente precisa reconhecer que isso não existe em nós para conseguir projetar que o que não existe em nós logo não existe no outro, tá? Então é por isso que ele vai dizer, o que pode contemplar senão a prova de que todos os seus pecados são reais, porque é o que você está enxergando. Ele vai continuar, a mente que não perdoa não vê equívocos, só pecados. Olha para o mundo com olhos que não veem e grita ao ver as suas próprias projeções erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Ela quer viver, mas deseja estar morta. Quer o perdão, mas não vê esperança alguma. Quer escapar, mas não pode conceber nenhuma saída, porque vê o pecado em toda parte. E aqui entra o argumento do ego, né? De que eu procuro, eu busco, mas eu não encontro. Então essa é a ideia do ego. É por isso que eu estou enxergando, eu quero, e aí é o desejo egóico de querer as coisas e de buscar as coisas, mas a resposta a tudo que se busca, a resposta egóica a esse buscar é não encontrar. Então é por isso que ele reforça isso. Eu quero viver, mas eu desejo estar morta. Eu quero o perdão, mas eu não vejo esperança, tá vendo? Então essa oposição que o ego cria para que a gente não escape, né? Quer escapar, mas não pode conceber nenhuma saída, porque vê o pecado em toda parte. E o pecado necessita de punição, né? É isso que ele está procurando, porque ele acredita que o pecado existiu. E é por isso que um curso em milagres vai voltar e vai falar, não, a gente pode corrigir erros, a gente pode corrigir equívocos, e não o pecado, porque o pecado, de fato, da forma como o ego coloca, ele não tem perdão. Ele vai continuar. Pensa que não pode mudar, pois o que vê dá testemunho de que o seu julgamento é correto. Não pergunta, porque pensa que sabe. Não questiona, pois tem certeza de que está certa. O perdão é adquirido, não é inerente à mente, que não pode pecar. Como o pecado é uma ideia que ensinaste a ti mesmo, o perdão também tem que ser aprendido por ti, mas com um professor diferente de ti, aquele que representa o outro ser em ti, percebe? Então nós aprendemos. O pecado foi uma ideia que nós ensinamos a nós mesmos. E como nós nos colocamos nesse buraco, pensa você em um buraco. Você sozinha não consegue sair desse buraco, você está dentro do buraco. Então como é que você vai sair do buraco? Você precisa de uma ajuda externa, não é assim? Para que essa ajuda externa consiga te auxiliar a sair desse buraco. Então é exatamente isso que ele está falando. Como o pecado é uma ideia que ensinaste a ti mesmo, né? Nós ensinamos a nós mesmos, nós nos colocamos nesse buraco. O perdão, ele também vai precisar ser aprendido por nós, só que por um outro professor, por um professor que está fora desse buraco. E quem é esse professor? É o Espírito Santo. Então ele está fora do buraco e está lá te ensinando a como você vai sair desse buraco. Ele está te auxiliando nesse processo. Através dele, aprendes a perdoar o ser que pensas que fizeste e a deixá-lo desaparecer, que é a ilusão. Assim devolves a tua mente unificada àquele que é o teu ser e que jamais pôde pecar. Aqui é a nossa identidade crística, né? Que a gente acessa quando a gente abre mão daquilo que a gente fez ilusoriamente. Cada mente que não perdoa te apresenta uma oportunidade para ensinar a tua própria mente como perdoar a si mesma. Cada mente que não perdoa te apresenta uma oportunidade para ensinar a tua própria mente como perdoar a si mesma. Cada uma delas espera a liberação do inferno por teu intermédio e se volta para ti implorando-te o céu aqui e agora. Ela não tem esperança, mas vens a ser a sua esperança. E sendo a sua esperança, vens a ser a tua própria. A mente que não perdoa tem que aprender através do teu perdão, que foi salva do inferno. E ao ensinares a salvação, aprenderás. Aqui ele está trazendo o que é sempre uma oportunidade quando a gente enxerga nos nossos irmãos, nas pessoas ao nosso redor, né? Pessoas que não se perdoam, pessoas que estão em culpa, pessoas que se punem, pessoas que atacam, porque na verdade é o que nós estamos enxergando, logo a gente está tendo uma oportunidade de colocar em prática tudo isso que a gente aprende aqui,
tá? Então ele sempre vai olhar isso como uma oportunidade, então veja isso no seu dia a dia como uma oportunidade, não como um problema. Afinal de contas também a gente não tem problemas, né? E aí ele vai dizer aqui que e também porque a gente lembra que a gente aprende na medida em que a gente ensina, porque aquilo que a gente ensina é aquilo que a gente é, não é assim? Tudo que a gente faz, e isso é um outro insight bem interessante para você observar no seu dia a dia, porque isso também extrapola, claro que aqui a gente está aplicando para o curso, mas esse é um ensinamento de Usen que a gente pode levar para outras áreas da nossa vida. O que você tem feito? Como você fala com as pessoas? O que você come? Os lugares que você frequenta? É a maneira como você fala com as pessoas, né? Acho que eu já falei isso. Tudo isso você tá ensinando mais disso para o mundo, tá ensinando mais disso para você, porque é isso que você é, no final das contas, porque é aquilo que você está fazendo. Então, é por isso que ele fala, ensina a salvação para aprendê-la. E a salvação é o perdão, tá? É sinônimo aqui dentro de um curso em milagres. No entanto, todo o teu ensino e o teu aprendizado não virão de ti, mas do professor que te foi dado para mostrar-te o caminho. E que ele sempre volta, né, a respeito do ensinamento, e o ensinamento vem do Espírito Santo porque ele está fora do buraco. Essa imagem do buraco é legal porque fica claro do porquê que é o Espírito Santo, né, e porquê que ele é o professor. Porque ele está fora, ele está nesse lugar que ele tem acesso a tudo, ao conhecimento, né? O que aconteceu antes, durante e depois. Tá bom? Então vamos continuar. Hoje praticaremos aprender a perdoar. Se estiveres disposto hoje e podes aprender a pegar a chave da felicidade e usá-la a favor de ti mesmo. Então aqui ele também está dizendo que na medida em que a gente pratica o perdão, naturalmente a gente vai receber a felicidade, a gente vai acessar a felicidade, melhor dizendo. E é esse o convite que ele está fazendo hoje. A mente que não perdoa não acredita que dar e receber são a mesma coisa, que é o exercício que eu estava falando, que isso é para tudo na vida, que a gente pode extrapolar para tudo. Então, uma mente que não perdoa, ela não acredita nisso, ela acha que ela está agindo de uma forma, vamos usar isso para outras coisas também. Ela acha que ela está falando de uma forma e ela não tá ensinando isso. Não, ela só está falando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é assim? Então você pensa numa mãe, né? Às vezes eu vejo, passando na rua, vejo uma mãe puxando o filho, gritando, batendo, dá um tapão no filho, e aí ela, se você perguntar para ela assim, olha, você acredita que você está ensinando violência para o seu filho? Ela vai falar assim, não, claro que não. Não estou ensinando violência para o meu filho, né? Então ela não acredita que dar e receber é a mesma coisa, que o que ela está dando é aquilo que ela vai receber e vai colher lá na frente. A mesma coisa, por exemplo, você pega e joga o lixo na rua, né? Você vê uma pessoa jogando lixo na rua. Aí você pergunta para ela, olha, você acredita que você está ensinando isso, a jogar lixo na rua, quando você joga o lixo na rua? A pessoa fala, não, claro que não. Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso é só, né? A pessoa acha que é uma coisa isolada, é isso que eu tô querendo dizer. Quando na verdade não é, né? Por quê? Porque ela não entende que dar e receber são a mesma coisa. É isso que ele está dizendo. Então, a gente consegue aplicar isso para tudo, tá? Mas hoje tentaremos aprender que são uma só. E a gente está praticando. Percebe que a gente já viu isso no livro texto, a gente já viu isso em várias lições, e aqui ele está trazendo de novo. E a gente continua praticando porque o livro ele é circular, né? Ele está circulando, ele vai e volta nos ensinamentos. Mas hoje tentaremos aprender que são uma só, praticando o perdão em relação a alguém que pensa ser um inimigo e alguém que consideras como um amigo. Olha só. E ao aprender a vê-los como um só, estenderemos a lição a ti mesmo e veremos que no seu escape estava incluído o teu. Dá início aos períodos de prática de hoje pensando em alguém de quem não gostes, que pareça irritar-te ou que te cause contrariedade se vieres a encontrá-lo. Alguém que de fato desprezes ou apenas tentes ignorar. Não importa a forma que tome a tua raiva, provavelmente já escolheste. Ele servirá. Então vamos fazer juntas?
traz aí na sua tela mental, a gente já fez esse exercício outras vezes, né? Vê se é a mesma pessoa que vai surgir, se for a mesma, tudo bem. Se não for, não tem problema, deixa vir uma outra pessoa, tá? Na sua tela mental, uma pessoa que te irrite, uma pessoa que você acredita que você não gosta, que você despreza ou que você tenta ignorar. Deixa ela aparecer aí na sua tela mental. Vai ser tranquilo, vai ser rápido o exercício, tá? Não precisa ser nada complexo nem demorado, é um exercício mesmo e é algo que a gente vai poder aplicar em outros momentos do dia, ao longo do dia de hoje, é algo que a gente vai poder refletir mais vezes. Achou essa pessoa? Isso, agora com ela aí na sua tela mental, se você puder, feche os olhos por alguns instantes e olhe para ela por algum momento. Isso, vai observando ela, vai observando. Só que ao invés de alimentar esse sentimento que fez com que você trouxesse ela para sua tela mental, mas olha bem direitinho para ela e tenta encontrar alguma luz em algum lugar. Nem que seja um pequeno lampejo que você não tinha notado antes. Tenta achar uma pequena centelha de luz brilhando através do feio retrato que mantens dessa pessoa. Olha direitinho. Olha direitinho. Nossa, me deu uma alergia aqui agora. Continua aí. Olha para esse retrato até que vejas uma luz em algum ponto e em seguida tenta deixar que essa luz se estenda até cobri-lo, fazendo com que o retrato seja bonito e bom. Eu sei que você é capaz de fazer isso. Muito bom. É isso aí. É isso aí. Agora, eu quero que você traga na sua mente aquele que você chama de amigo. Um amigo. Esse amigo eu quero que você coloque aí do lado desse suposto inimigo que você iluminou agora. Coloca eles lado a lado. Isso, agora eu quero que você vá transferindo a luz que você iluminou o seu suposto inimigo para o seu amigo. Vai transferindo essa luz. Essa luz que você aprendeu a ver no teu antigo inimigo, vai transferindo essa luz para o teu amigo. Vai observando essa luz indo na direção do seu amigo. Isso aí. Percebe-o agora como mais do que um amigo para ti, pois nessa luz a sua santidade te mostra o teu Salvador, salvo e pronto a salvar, curado e íntegro. Isso. Vai observando esse amigo e agora deixa que essa luz que foi sendo transformada, transmutada, vá sendo entregue a ti por ele. Então ele está te entregando. E na medida em que ele está te entregando essa luz, o seu amigo e o seu antigo inimigo estão se unindo. Isso, eles estão se unindo, eles estão se fundindo em pura luz. E essa luz que emana deles, de ambos, que foi a luz que você deu, começa a retornar para você agora. Isso aí. Eles juntos te iluminam, com a mesma luz que você iluminou a ambos. Isso. E agora,
começa a ver essa luz tomando conta de tudo, de vocês três. Isso, muita luz, tem muita luz agora. Isso aí. Muito bom. Agora és um com eles e eles contigo. Agora foste perdoada por ti mesmo. Vai sentindo a felicidade que essa luz emana. E ainda de olhos fechados, antes que a gente finalize, repete para você. O perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheia de pecado, e saberei que sou a filha perfeita de Deus. O perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheia de pecado, e saberei que sou a filha perfeita de Deus. Isso aí. Muito bom. Devagar você pode voltar, abrir os olhos, se movimentar, se sentir cheia de luz e pronta para tudo que você precisa fazer a partir de agora, bem iluminadinha, bem cheia de alegria e de felicidade, porque em mais um dia você foi capaz, você se abriu para praticar o perdão de Um Curso em Milagres. Nós praticamos juntas. Que bom estar aqui com você. Então assim a gente finaliza a lição 121 e eu vejo você amanhã. Um beijo no seu coração e até lá.